do vinil, estamos de volta com mais um programa Eu Prefiro o Vinil. E hoje trago para vocês o clássico LP do Bauhaus 1979-1983. Clássica coletânea do Bauhaus, gentilmente cedida pela minha amiga Leni. Todos os LPs que aparecerão no programa hoje foram cedidos pela minha amiga Leni. E são todos LPs que são clássicos e demais, galera. Mas hoje eu vou trazer para vocês o clássico 1979 e 1983 do Bauhaus. Mas antes, vou contar um pouco da história do Bauhaus para vocês. O surgimento do Bauhaus ocorreu em 1978 na cidade de Northampton, Inglaterra. Os irmãos David J. e Kevin Haskins criaram o The Crazy, uma banda que tinha uma proposta e uma sonoridade muito próxima ao punk rock. Ao lado dos amigos Daniel Ash e Dave Jackson, realizaram a primeira apresentação na cidade, mas a formação definitiva viria apenas com a entrada de Peter Murphy, um amigo do Daniel Ash que foi convidado para ser vocalista da banda, mesmo sem nunca ter cantado em nenhuma banda. A dupla Daniel Ash e Peter Murphy deram início às composições. Ao mesmo tempo, os convites e os primeiros shows da cidade incentivaram os caras que já se apresentavam com o nome de SR, nesse momento com Chris Barber no lugar de David Haskins. Por pouco tempo, né, galera? Porque depois o David voltou a ocupar o seu lugar na banda e o Chris saiu fora. Então, o nome também foi alterado para Bauhaus 1919. Por quê? Porque essa é uma referência à Escola de Arquitetura e Desenho Industrial da Alemanha, inaugurada em 1919 e fechada em 1933 pelos nazistas. Logo tempo depois passaram a se chamar apenas Bauhaus. Ao completar um ano de vida, a banda entrou no estúdio Small Wonder para gravar seu primeiro single, intitulado de Bela Lugosi's Dead, uma referência à morte do ator Bela Lugosi em 1956, que se tornou conhecida após a interpretação no filme Drácula em 1931. A capa do single trazia o cartaz publicitário do filme e na contracapa foi colocada uma cena do clássico filme O Gabinete do Dr. Caligari de 1919. Motivos mais do que suficientes para que fossem rotulados como góticos. Porém, o Peter Murphy declarou: "Nós nunca fomos góticos. Fizemos uma música de brincadeira, uma ironia e um monte de idiotas no mundo começou a nos chamar de góticos. Nunca fomos. Era uma ironia, uma única música com o tema. Achamos esses caras loucos. Nós nunca fomos e nunca seremos góticos." Além disso, a faixa título desse single, galera, durava mais de 9 minutos, o que era na época uma afronta para as rádios. Tornou-se a perene canção gótica e mais tarde se tornou para sempre o legado do Bauhaus, né, galera? Os lançamentos posteriores foram Mask, In the Fat Field, The Sky Has Gone Out e vários singles e EPs. Eles foram fortemente influenciados por bandas e músicos como Siouxsie and the Banshees, Velvet Underground e David Bowie. Uma banda como o Bauhaus normalmente teria se estabelecido bem na cena underground, mas havia algo diferente, no entanto, nas letras e no som deles, que iam além do rock artístico, além do punk, e era uma sonoridade muito parecida com o Black Sabbath. Essas letras foram um ponto de partida da subcultura gótica musical. Por alguns críticos, né, consideram que o Siouxsie and the Banshees começou com essa subcultura gótica, com esse álbum aqui, galera, The Scream, clássico álbum do Siouxsie and the Banshees, galera. A música tinha um certo tom escuro, como vocês estão ouvindo aqui ao fundo, cáustica e ao mesmo tempo melódica. Era bastante minimalista, mas criou uma atmosfera assombrosa e um tanto sedutora para quem estava ouvindo do outro lado. Isso justamente com os vocais sombrios de Peter Murphy, que surgiram de forma fantasmagórica e lúgubre, com pouca animação. Formaram a música, formaram uma espécie de uma base para a música gótica por boa parte da próxima década. Embora os próprios membros da banda neguem ser responsáveis pela criação da subcultura gótica e afirmam que eles devem muito mais a Heartbreak Hotel do Elvis Presley do que qualquer outra influência. O Bauhaus era a principal força que impulsionava o gótico, uma subcultura que permaneceu uma grande influência nos anos 80 e 90.
Sempre houve muita discordância sobre o que era o gótico. Muitos veem a cultura centrada no romantismo do século XIX, enquanto outros veem influências na cultura medieval, renascentistas, e outros ainda são mais pós-modernistas do que qualquer outra coisa. A música industrial é tão igualmente parte da cultura como a música tradicional gótica, que engloba o dark ambient e o guitar gótico. Uma constante é que o vestido gótico normalmente tem um toque tanto mais para o dramático quanto para o macabro. Ao contrário da opinião popular, os góticos não usam apenas o preto, mas eles adotam tons sombrios de todas as cores: moda, acessórios, maquiagem para os meninos e meninas, decoração da casa, englobam desde o mórbido ao lânguido, moroso ao demente, mas acima de tudo, o bonito. Mas voltando ao tema do Bauhaus, galera, eles assinaram com o selo 4AD e a banda lançou mais 2 singles depois de Bela Lugosi's Dead, que é Dark Entries, em janeiro de 1980, e Terror Couple Kill Corona, em junho de 1980, antes de lançar seu primeiro álbum, que é o In the Flat Field, em outubro de 1980. Estamos aqui ao fundo ouvindo a clássica Bela Lugosi's Dead. Bom, galera, apesar das críticas negativas, liderou as paradas independentes e fez progressos na parada inglesa, chegando a uma semana no número 72 da parada. Em dezembro de 1980, o Bauhaus lançou um cover de Telegram Sam, um hit da clássica banda Glam T-Rex, como um single. E aí o que aconteceu? O crescente sucesso do Bauhaus superou os recursos da gravadora 4AD. Então a banda mudou para a banda Bigger Banquet Records. Lançou o Kick in the Eye em março de 1981 como lançamento de estreia no Rockman. O single atingiu o número 59 nas paradas. O single seguinte, The Passion of Lovers, chegou ao número 56 em junho de 1981. O Bauhaus lançou seu segundo álbum, Mask, em outubro de 1981. A banda utilizou mais teclados e uma variedade de outros instrumentos para adicionar a diversidade do álbum, né, galera? Em um movimento não convencional, o grupo gravou um vídeo para a faixa título do álbum como uma ferramenta promocional para a banda como um todo, em vez de qualquer música específica do álbum. A popularidade era tanta do Bauhaus na época, galera, que no ano seguinte eles foram convidados para compor a trilha sonora do filme The Hunger, Fome de Viver, e atuaram ao lado de David Bowie, Catherine Deneuve e Susan Sarandon, onde eles cantaram Bela Lugosi's Dead durante os créditos da abertura. E o corte final da cena se concentrou em Peter Murphy. Pass the Exit and Give Me That Tape foi o primeiro álbum ao vivo gravado em Londres. O single trazia a faixa Ziggy Stardust de David Bowie e confirmou a ascensão que o Bauhaus conseguia a cada lançamento. Bom, em 1982, mais especificamente em julho, o Bauhaus lançou o single Spirit, produzido por Hugh Jones. O objetivo era entrar no top 30, mas acabou chegando ao número 42. A banda ficou descontente com o single e regravou em 1982 para o terceiro álbum, The Sky Gone Out. Ao mesmo tempo, o Bauhaus marcou o maior sucesso deles com um cover de Ziggy Stardust, né, galera, que foi gravado durante uma sessão da BBC. A música lançou o número 15 da parada britânica e rendeu uma aparição no clássico programa Top of the Pops. Antes da gravação de seu quarto álbum, Burning from the Inside, o Peter Murphy teve pneumonia, o que impediu de contribuir para o álbum. Muito para o álbum, né? O Ash e o David J. Tomaram as rédeas, tornando as forças motrizes por trás do disco, e até mesmo cantando em algumas faixas, né? O single principal do álbum, X and Party, alcançou o número 26 no lugar das paradas e rendeu ao Bauhaus sua terceira e última aparição no Top of the Pops. O Bauhaus então entrou em uma turnê promocional internacional para o álbum, né, tocando na Europa e no Extremo Oriente. O David J. Lembrou que na noite anterior que eles deveriam fazer 2 shows no Hammersmith Palace em Londres, o grupo decidiu se separar. A banda então fez o seu show de despedida em 5 de julho de 1983 no Hammersmith Palace. Os fãs dedicados foram avisados pela equipe da banda para não perder o show, sem dizer para eles que era o último show.
Depois de um longo bis, consistindo em algumas de suas primeiras canções, o David J. Deixou o palco com as palavras Rest in Peace, Descanse em Paz. Burn From The Inside foi lançado uma semana depois. O álbum recebeu críticas positivas e alcançou o 13º lugar das paradas. Bauhaus lançou o single Saint Assassin em quantidades limitadas como um presente de despedidas para aqueles que se juntaram ao fã-clube do grupo. E hoje trago para vocês a clássica, né, galera? A clássica coletânea do Bauhaus, Bauhaus 1979-1983, onde aqui nós temos Double Dare, In That Flat Field, Dark Entries, Stigmata Martyr, Bela Lugosi's Dead, Telegram Sun, St. Vitus Dance, A Spy in the Cab, Taylor Couple, Kill Cornell, The Passion of Lovers, Mask, Kick in the Eye, Hollow Hills, In Fear of Fear, Ziggy Stardust, Silent Herrings, Lagartixa Nick, Third Ankle, Spirit, She's Important, All We Ever Wanted, The Saint Assassin e Crowds, galera. Comprado na London Calling, galera, na London Calling Records. Aqui nós podemos ver a parte interna do álbum, com o pessoal da banda aqui, o pessoal da banda. O vinil está tocando aqui, eu vou mostrar o lado 3, o lado 4, o lado 3 e o lado 4, galera. E o lado 4 dessa maravilhosa coletânea do Bauhaus 1979-1983. O Bauhaus se reuniu na Resurrection Tour em 1998 e contou com uma nova música, The Dogs of Vapor, que também foi incluída na trilha sonora do filme Heavy Metal 2000. Um álbum ao vivo foi gravado durante a turnê Gotham, que foi lançado no ano seguinte, que incluiu também uma gravação em estúdio da capa da Bauhaus da música Severance do Dead Can Dance, galera. Se reuniu novamente no Festival de Coachella, que eu postei no grupo Eu Prefiro o Vinil do Facebook, em que eles abrem o set com o Peter Murphy sendo abaixado de cabeça para baixo, cantando Bela Lugosi's Dead, como se fosse um morcego. Muito legal, galera. Entrem aí, vocês vão ver essa maravilhosa performance de Peter Murphy cantando de cabeça para baixo como um morcego. Bom, galera, eles viram e mexem se reúnem para fazer uma tour. Peter Murphy tocou aqui em São Paulo o ano passado, né, galera? Também foi preso o ano passado porque atacou uma garrafa em cima do operador da mesa de som, e foi preso na Suécia. E sugestões que eu trago para vocês, né, galera, é o Crackle do Bauhaus também, que é uma coletânea muito legal, que aqui nós temos a versão original de Bela Lugosi's Dead, temos Ziggy Stardust, e a maioria das músicas que tem em 1979 e 1983 tem nesse CD aqui, galera. É muito mais fácil de achar do que essa coletânea que eu trouxe para vocês no programa de hoje. Outras sugestões que eu trago para vocês, que seriam o Tony's on Tail, né, galera, que é a banda paralela dos caras do Bauhaus. Tony's on Tail, Love and Rockets também, que é outra banda paralela dos caras do Bauhaus. E trago para vocês alguns clássicos, né, galera? Alguns clássicos do que o pessoal chama de gótico, né? Algumas pessoas dizem que não é gótico, mas vou trazer para vocês aqui, que é o The Scream, do Siouxsie and the Banshees. Joy in Hands, do Siouxsie and the Banshees, galera. Muito legal também. Muito legal. O Kaleidoscope. Kaleidoscope, tem a clássica música Christine. O Juju, do Siouxsie and the Banshees, muito legal também esse álbum. A Kiss in the Dream House, muito legal também, galera. Muito legal, Siouxsie and the Banshees. Through the Looking Glass, que tem a música The Passenger.
Sisters of Mercy, galera. First and the Last Always. Maravilhoso Maravilhoso Sister of Mercy. E aqui tem Walk Away, né, galera? Aqui tem Walk Away, clássica Walk Away. The Sister of Mercy, Floodland. Tenho também aqui o Amazful Release do Sister of Mercy 1983, muito legal. The Reptile House, o EP. E trago também pra vocês aqui, galera, o The Mission, né? O The Mission, que tinha o cara do... O cara fazia parte do Sister of Mercy, né, galera? The Mission, muito legal esse aqui também. Tem a música Severina e Stay With Me, que eu acho que já não é um disco gótico, mas eu tô mostrando pra vocês aqui, galera. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse programa. E semana que vem tem mais programa Eu Prefiro Vinho pra vocês. Valeu, galera.